Bom, o primeiro episódio de Steel Ball Run mal foi lançado e já está fadado a ser um grande fracasso. Mesmo com ótimas avaliações e uma aprovação geral do público, tudo isso pode ser facilmente estragado pela Netflix, que depois de acabar com a parte 6, Stone Ocean, quer cometer o mesmo erro com a parte 7 de Jojo. Oi, eu sou o Iguana e hoje eu quero dar um geral sobre tudo isso, fazer uma análise completa do primeiro episódio de Steel Ball Run, mostrar como foi a produção dele, as diferenças do anime e do mangá e, claro, falar sobre a distribuição dos episódios. Episódios não, né? Episódio, que a gente só tem um. E mostrar pra vocês como a Netflix pode arruinar completamente a melhor parte de Jojo. Só antes, hype o vídeo e considere virar membro. Começando com o que eu achei do primeiro episódio, que eu não achei perfeito não, tá galera? Ele tem um problema muito grave na minha opinião, que é culpa da Netflix inclusive. Mas vamos por partes, eu quero começar falando pelo que eu gostei do episódio. Eu gostei muito dos personagens. Apesar de curtir mais o Gyro no mangá, por achar ele lá mais presença, no anime ele ainda é muito moral e muito divertido. O miserável tava usando as bolas dele o negócio todo, e ainda tem a cara de pau de achar ruim quando alguém usa de outro artifício. E ao contrário do Gyro, o Johnny eu gostei mais do anime. Eles tornaram ele ainda mais mesquinho no backstory dele, já que no mangá o Johnny foi meio que só influenciado pela namorada dele a ser otário. Brutal. Enquanto no anime ele é otário por si só. Essa foi uma alteração que eu gostei porque vai dá pra ver muito melhor o crescimento dele como pessoa. E também nesse início do anime deu pra ver muito da garra do Johnny. Acho que eles deram uma moral legal pro personagem. O Diego eu gostei o mesmo tanto em ambas mídias. Já o Poco Louco, que eu já gostava muito no mangá, ficou ainda mais divertido no anime. Na moral, que personagem engraçado do caralho, velho. E um dos motivos pra eu gostar tanto dele foi a risada dele, que ficou muito legal. Assim como a risada do Gyro, que ficou muito foda. Eu achei ela muito perfeita, eu me sinto vendo uma coisa que vai virar icônica, tá ligado? Toda a produção sonora, no geral, também tá bem da hora. Os efeitos do Dio sendo usados no Diego. As onomatopeias do Sandman, que é uma coisa bem importante, hein? Fiquem de olho. Sandman, aproxima-se também! E as músicas no geral também estão bem iradas. Eu gostei muito do tema principal de SBR. É aquela clássica melodia de Jojo, mas claro, modificada, né? Uma releitura pra essa parte e ficou muito insana. 50 metros para o final! 30 metros! Ninguém mais pode alcançá-lo! Janus é preço de puta e... Eu também gostei muito da história. Achei uma decisão inteligente por parte da staff fazer o primeiro episódio cobrir todo o primeiro estágio da corrida, já que assim o episódio acaba na linha de chegada do primeiro estágio, o que é um final muito mais empolgante que vai fisgar mais pessoas que caírem de paraquedas em Steel Ball Run do que, sei lá, um episódio que acabava ali no Johnny decidindo seguir o Gyro e descobrir o segredo das bolas dele. E também, graças a essa decisão da David Production na hora de adaptar, a gente já é introduzido logo no primeiro episódio a uma das partes essenciais da parte 7, a própria Steel Ball Run, a corrida de cavalos. E de quebra já apresentou quase todos os personagens importantes logo no primeiro episódio. Eles também fizeram alguns cortes e alterações em relação ao mangá. Tiraram muitos painéis do Steel, imagino que por não ser tão relevante. Eles alteraram um pouco do passado do Johnny nesse início, que no mangá eles só focam quanto o Johnny seria um prodígio aí das corridas de cavalo, e só lá pra frente a gente descobrir a relação do Johnny com o pai dele e com o irmão, coisa que a gente já viu um pouquinho nesse início do anime. Eles tiraram algumas cenas bem legais do Gyro também, só que nada muito relevante, tipo ele preferindo limpar a bunda com folhas do que levar papel higiênico pra corrida, ou ele provocando um pouco louco na corrida dizendo que a bunda dele é surda. Mas um corte relevante que eu achei bem acertado foi o de tirar o início do Sandman. No mangá ele aparece sofrendo toda uma perseguição, aí ele é salvo pela irmã dele, eles vão pra uma caverna antiga, o Sandman fala da Steel Ball Run, tem todo um rolê no início do mangá que foi ultra mega cortado e resumido no anime. E como eu falei, eu acho isso acertado porque esse início todo fazia o Sandman parecer muito mais importante do que ele era. Pra vocês terem noção, a primeira vez que eu fui tentar ler Steel Ball Run, eu mal consegui ver o Johnny. E desse jeito o anime deu mais tempo de tela pra que Johnny e Gyro pudesse brilhar. E eles ainda podem fazer um flashback com a irmã do Sandman no futuro. Também teve alguns comentários do Johnny e do Steel que foram cortados durante esse primeiro estágio da corrida, que eu imagino que teve o intuito de deixar
deixar tudo mais dinâmico, sabe? E não ficar pausando toda hora pra explicações longas. Mas galera, só deixando claro que esses cortes são normais. Nenhuma outra parte de Jojo adaptou 100% do que havia no mangá. E com a maior parte de Jojo isso não seria diferente. Bastante coisa é cortada na hora da adaptação. E isso não mostra nada negativo na produção do anime. Diferente do próximo tópico, que é a grande falha desse episódio pra mim. A falta do like que você deixou nesse vídeo. Se por algum motivo você tá assistindo aí, tá gostando e ainda não deixou sua curtida, quebra o galho aí, bicho. Aproveitando, você também podia se inscrever no canal. Cerca de 93% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos. Então ajude a mudar essa estatística, caso não queira virar um. Mas é isso, deixa o like, se inscreve e vamos pro grande problema do episódio. A minha opinião, a animação tá ok pra baixo. Eu dou um crédito porque ela tá bem consistente. Você quase nunca vê erro de continuidade ou personagem mal desenhado. A estética tá impecável, o design dos personagens tá bem legal, as cores estão muito bonitas. Nesse quesito tá tudo fantástico. Agora, quando se trata a fluidez da animação, ela fica bem abaixo do que deveria. Ela é bem travada. Às vezes é só um loop de animação passando na tela, imagens que eles só fazem mover elas. Isso quando não é um PNG se mexendo ou um CGI muito escrachado em tela. Papo reto, esse 3D aí me tira muito do que eu tô assistindo. Na parte 6 de Jojo, eles usavam CGI em coisas mais difíceis de animar. Então era um CGI feio, mas era bem pontual. Agora, só nesse primeiro episódio tem várias cenas dos personagens em um 3D horrível. Fora isso, eu também achei algumas cenas um pouco mal adaptadas. Porque o movimento em um quadrinho, um mangá, funciona bem diferente do movimento na animação. Eu diria que a David Production pecou um pouco nesse sentido. Faltou um certo trabalho de reimaginar os painéis, adaptando os movimentos, colocando cenas de preenchimento, e tudo isso deixou as coisas com um ritmo um pouco estranho e meio jogadas pra mim. Mas tanto isso quanto o uso do 3D não tem nem como julgar tanto o estúdio, porque é bem mais culpa da Netflix, e eu vou te explicar o porquê agora. Essa baguncinha que a Netflix tá fazendo começa já no primeiro anúncio que eles fizeram de Steel Ball Run. Em abril de 2025 foi confirmado que a 7ª parte de JoJo's Bizarre Adventure estava em produção. E claro, isso não significa que eles iniciaram a produção a partir desse exato momento. Mas considerando esse anúncio, a gente pode dizer que a pré-produção do anime aconteceu ali em 2024 e que a produção de fato começou no início de 2025. O que significa que desde o momento que eles começaram até o lançamento do primeiro episódio, só tem pouco mais de um ano de produção, o que pra parte de Jojo com mais conteúdo a ser adaptado e considerando também o quão difícil é animar cavalo, esse é com certeza um prazo apertadíssimo pra trabalhar. Por isso que a gente vê o uso exacerbado do CGI, que foi o que os caras conseguiram fazer. E não bastando a Netflix zaralhar a produção do anime, eles ainda querem estragar a distribuição dos episódios. Recentemente teve o Anime Japan 2026 e tinha um painel de Jojo nesse evento. Todo mundo acreditava que eles iam anunciar quando o segundo episódio da parte 7 ia sair, e lá teve um teaser do segundo estágio da corrida, com uma animação super bem travada, por sinal. E a confirmação da sua estreia pra algum momento de 2026? Sério, cara, isso é tão ridículo. Os caras literalmente só falaram, galera, calma, vai sair. Não sei quando, mas vai sair. Esse calendário de lançamentos péssimo da Netflix matou o hype de Stone Ocean. Todos os fãs imploraram por lançamento semanal depois disso em Steel Ball Run. E a Netflix conseguiu se superar e fazer pior ainda, com o dia do calendário maluco. Se esse segundo episódio vai sair, descubra. O que essa empresa tá fazendo com Jojo é bizarro, galera. A situação tá tão complicada que até o Yasuhiro Kimura, o diretor do anime, simplesmente não sabe quando vai sair outro episódio. E com isso eu posso cravar aqui, mano. Esquece Kira, esquece Valentine, esquece Jill. A Netflix com certeza é o maior vilão de Jojo. Saiba que você tá jurado a se pisar em Sergipe, viu, Netflix? Vamos, homens, queimem a Netflix. Vamos saudar o nosso senhor Araki. Vamos, homens, comentem aqui embaixo o que vocês acham de tudo isso. Se vocês estão empolgados com Steel Ball Run e se vocês querem que a Netflix se exploda. Galera, atualizações que eu gravei esse vídeo tem um tempo já, mas depois de muita perseguição mesmo dos fãs de Jojo, a Netflix finalmente se pronunciou e disse que vai exibir o segundo estágio da corrida em outubro. Pelo menos vai ser semanal, mas cara, isso ainda não é uma vitória. Se eles sabiam que não iam conseguir lançar mais episódios agora, porque esse primeiro episódio solto, e o problema não é nem eles fazerem um episódio especial de estreia, e sim o fato que eles não deixaram isso claro, né? Era só eles terem anunciado como um episódio especial, e não como o primeiro episódio e que Steel Ball Run começou de verdade agora, porque não começou, mano. O próximo episódio é daqui a 6 meses. A empresa deveria nos aproximar da obra, e não nos deixar num limbo completo
completo como era esse. Se tivesse alguma complicação por causa de direitos autorais, era uma coisa, né? Como o desenho do espetacular Homem-Aranha. Eu já fiz um vídeo aqui explicando todo o BO em cima dele. Tem também esse meu vídeo falando sobre a parte 1 de Jojo, que se você é fã da obra, não pode deixar de conferir. No mais é isso, um salve pro novo membro do canal, Cardzolini, e pra Guilherme Diego, que fez upgrade na assinatura. Muito obrigado por acreditarem no meu trabalho. Senhoras e senhores, eu sou Iguana, e se Deus quiser a gente se vê na próxima semana. Falou!